Doutora, eu tô aqui com uma grávida que está em trabalho de parto e o neném já está quase nascendo, doutora. Eu não sei o que fazer. Então, sou Audicleia, sou pediatra e infectologista e no vídeo de hoje nós vamos começar a falar sobre esse assunto aqui bem legal, que é a reanimação neonatal. São todos aqueles procedimentos e ações que nós temos que fazer ali no momento que a grávida está parindo para poder receber aquela criança e aquela criança evoluir de uma forma favorável. Então, no mundo, aproximadamente 2,5 milhões de recém-nascidos morrem a cada ano, isso correspondendo a aproximadamente 47% dos óbitos em menores de 5 anos de idade. E a asfixia perinatal, ela contribui com 30 a 35% das mortes desses recém-nascidos no mundo, que corresponde a aproximadamente 1 milhão de óbitos por ano. E o que é essa asfixia perinatal, doutora? É o risco daquela criança ficar com falta de ar ali naquele momento ali próximo ao parto. No Brasil, as principais causas de óbito em menores de 3 anos são a prematuridade, anomalias congênitas e a asfixia perinatal. Então, em 2019, foram responsáveis pelo óbito precoce de 4 recém-nascidos por dia, aqueles recém-nascidos com mais de 2,5 kg ao nascer no Brasil, asfixia perinatal, asfixia neonatal, né? Hipóxia, ou seja, falta de oxigênio ao nascer, e a síndrome da aspiração meconial, ou seja, quando a criança nasce com aquele mecônio, ela acaba aspirando. Então, a asfixia neonatal é um dos principais problemas de mortalidade infantil, mesmo em recém-nascidos de baixo risco, e também síndrome de aspiração meconial. Doutor, e quem são esses recém-nascidos de baixo risco? Aquelas crianças com mais de 500 gramas e sem nenhuma malformação congênita. Então, a asfixia neonatal é a principal causa de morte nesse grupo de pacientes. E quais são os fatores de risco para a necessidade dessas manobras de reanimação? É a criança nascer com a grávida, né, ter uma baixa idade gestacional, a criança ter baixo peso ao nascer, a cesariana ser feita ali entre 37 e 39 semanas, intercorrências na gestação ou no parto, e lembrando que é importante ter 2 a 3 profissionais treinados nesses casos de reanimação de pacientes com fatores de risco. Doutora, por que você só colocou entre 37 e 39 semanas? Porque nós vamos falar sobre as crianças abaixo de 34 semanas em outro vídeo. Então, a reanimação é o apoio especializado para a transição, né, bem-sucedida ao nascer. E ela tem sido o foco maior dentre os esforços para diminuir a mortalidade nesses recém-nascidos, a mortalidade precoce. Então, ao nascimento, 2 de cada 10 recém-nascidos, eles choram ou não respiram. 1 em cada 10 precisam de ventilação por pressão positiva. 1 a 2 em cada 100 precisam ser entubados e 1 a 3 recém-nascidos em cada 1.000 necessitam aquelas manobras de reanimação, massagem cardíaca, né, compressões torácicas e outros. A necessidade de reanimação, né, cardiopulmonar, ela é maior quanto menor a idade gestacional e o peso ao nascer. Lembrando que a cesariana, ela aumenta a chance de precisar de ventilação ao nascer. Quais são as condições associadas à necessidade de reanimação ao nascer? Então, as condições antenatais são idade menor que 16 anos e maior que 35 anos. O que eu estou explicando aqui? Quais são as situações que a gente acredita? Essa criança aí, na hora do parto, ela pode ter alguma complicação. Então, idade menor que 16 anos ou maior que 35 anos. A grávida ter menos de 39 semanas ou mais de 41 semanas. A grávida ter diabetes, ser gestações múltiplas, por exemplo, gêmeos, trigêmeos, ter síndrome hipertensiva, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, rotura prematura das membranas, doenças maternas, ter muito líquido ou pouco líquido, infecção materna, baixa atividade fetal, a imunização ou o feto ter anemia, sangramento no 2º ou 3º trimestre, uso de medicações, discrepâncias de idade gestacional e peso, uso de drogas injetáveis,
hidropsia fetal, óbito fetal anterior, se a mãe disser, doutora, meu filho anterior ele morreu, então ela tem um risco também, essa gravidez agora também da criança precisar ser reanimada, malformação fetal e ausência de cuidado pré-natal. A mulher fez o pré-natal direito, ela tem um risco sim de ter necessidade da criança ser reanimada. Em relação ao parto, se for cesariana, se a anestesia for geral, se for usado force, se tiver história de hipertonia uterina, apresentação que não é cefálica, né? Não é com a cabeça, a criancinha que nasce com o pé ou com o bumbum, mecúnio, trabalho de parto prematuro, prolapso ou ruptura do cordão, parto taquitóxico, nó verdadeiro ou nó de cordão, coriomielite, uso de opioide 4 horas antes do parto, rotura de membranas maior que 18 horas, que a mulher, doutora, a bolsa estourou, tem mais de 18 horas, tem um risco de precisar ser reanimado, descolamento prematuro de placenta, trabalho de parto maior que 24 horas, placenta prévia, segundo estágio do parto maior que 2 horas, sangramento intraparto significativo e padrão anormal de frequência cardíaca fetal. Então, a primeira ação da equipe que vai cuidar do recém-nascido é o briefing, ou seja, coletar uma historinha daquela mãe, daquela grávida, preparar o ambiente, né, pegar os materiais e dividir a função entre cada um dos membros da equipe. Dividir as funções, né? Então, intervenções para diminuir a mortalidade neonatal associada à asfixia perinatal são medidas de prevenção primária, que são melhorar a saúde materna, reconhecimento de situações de risco no pré-natal, também dispor de profissionais capacitados para o parto e reconhecimento de complicações obstétricas. E aí, uma segunda intervenção é a reanimação neonatal imediata, ou seja, a criança acabou de nascer, eu estou vendo ali que a criança realmente está precisando, eu já vou fazer ali imediatamente aquilo, e o tratamento das complicações da asfixia, como o reconhecimento da asfixia e o programa de educação continuado. Então, e quais são esses cuidados que nós temos que ter antes do nascimento? Coletar uma história médica pessoal da mãe, verificar comorbidades, história gestacional atual, olhar na carteira a idade gestacional, ver o histórico gestacional e obstétrico prévio, verificar o estilo de vida da mãe, a estabilidade emocional e expectativas, lembrando que a temperatura da sala de parto também é muito importante, que nós temos que ter ainda esse cuidado antes do nascimento, colocando ali a temperatura entre 23 a 25 graus Celsius. Só outros materiais aqui que são importantes na sala de parto, nós temos a mesa de reanimação, né, ela tem que ter acesso por 3 lados, nós temos que ter o blender, né, que é o aparelho que mistura o oxigênio com ar comprimido, tem que ter aspirador, tem que ter termômetro, saco de polietileno de 30 por 50, touca, colchão térmico, bandagem elástica para eletrodos, sondas traqueais número 6 e 8, sonda nasogástrica 6 e 8, balão autoinflável, com volume de 750 e válvula de escape, um ventilador mecânico manual em T, tubo número 2,5, 3, 3,5 e 4, lâmina de laringo 0001 e material para cateterismo umbilical. E aí, depois de tudo isso pronto, aí nós vamos nos perguntar. A criança acabou de nascer e nós vamos nos perguntar. A criança é maior que 34 semanas? O bebê chora ou respira? Tem tônus muscular? Se a resposta for sim, nós vamos para os cuidados de rotina. Se for não, nós vamos para os passos iniciais e reavaliação desse menor. Doutora, mas o que são esses cuidados de rotina? Só para vocês entenderem. Quando nós falamos em reanimação, nós dividimos a reanimação em etapas. Então, a criança acabou de nascer, então nós temos algumas etapas. Nós temos os passos iniciais, a ventilação com pressão positiva, a intubação, se houver necessidade, massagem cardíaca também, que são as compressões torácicas, se houver necessidade, e uso de adrenalina. Então, como eu falei, a criança acabou de nascer, a primeira coisa que nós vamos perguntar a essa criança tem mais de 34 semanas, ela chora ou respira, tem tônus muscular? Se a resposta for sim, nós vamos para os cuidados de rotina. Se não,
nós vamos para os passos iniciais. E quais são esses cuidados de rotina? Cuidados de rotina: contato pele a pele, prover calor, assegurar a via aérea pérvia, trocar compressas úmidas, avaliar a vitalidade, avaliar a frequência cardíaca com estetoscópio, estimular a amamentação, se possível, cobrir a cabeça com a touca. Aspiração, ela não deve ser feita de rotina, só se tiver excesso. Vamos lá, só falar na parte prática. Criança acabou de nascer, eu recebo a criança, né? E agora eu vou fazer ali o contato pele a pele. Ou seja, eu recebi a criança e aí eu já vou, se a criança nasceu bem, se ela chora, ela respira, ela tá bem, eu já vou colocar a criança ali na mãe. Ou seja, vai ter o contato pele a pele. E eu vou prover calor. Como é que eu vou prover calor essa criança? Eu vou tirar as compressas úmidas e colocar os panos aquecidos. E aí eu vou verificar se essa criança está respirando bem. Então, se a cabecinha da criança estiver assim, eu vou fazer assim, ou seja, eu vou assegurar as vias aéreas pérvias. E aí eu vou avaliar a vitalidade, vou pegar o aparelho de estetoscópio, colocar no meu ouvido e colocar lá no coraçãozinho da criancinha que está lá deitadinha em cima da mãe. E aí eu vou estimular a amamentação, a criança deve ser amamentada até 1 hora após o parto, né? E aí, se possível, cobrir a cabeça com a touca, lembrando que a gente só vai aspirar se houver necessidade. E aí, como eu falei para vocês, nós fomos para os cuidados de rotina, mas quais são os passos iniciais? Esses passos iniciais, eles atuam como estímulo sensorial para o início da respiração. Os passos iniciais, peguei o bebê, passei a mãozinha aqui nas costas, daqui é o menino que estava caladinho, começa a chorar, né? Isso é um estímulo e isso compreende as ações para manter a temperatura, as vias aéreas, e elas devem ser feitas em no máximo 30 segundos. Em seguidas da avaliação da frequência cardíaca e respiração. Eu vou dividir esse vídeo em vários vídeos para poder facilitar a compreensão, certo? E aí eu acho que vão ser uns 4 vídeos, porque é bastante conteúdo. Eu espero ter sido útil. Desejo um grande abraço a todos vocês. Lembrem que eu já fiz essa apresentação prática. E agora eu só estou falando apenas do conteúdo dessa apresentação. Grande abraço a todos.